A questão número 3 tem um enunciado um pouquinho longo e é sobre análise combinatória. Os modelos de placas de identificação dos automóveis adotados no Brasil estão sendo atualizados. Atualmente, o modelo antigo ABC 1234, 3 letras seguidas de 4 algarismos. Então, isso aqui é o estilo antigo das placas. Está sendo substituído por esse outro aqui, ó. Está sendo gradativamente substituído pelo modelo novo ABC1D23, 3 letras seguidas de um algarismo, uma letra e 2 algarismos. Placas de modelos distintos podem apresentar sequências de caracteres alfanuméricos iguais. Por exemplo, a sequência de caracteres 20 aparece nas combinações IME 2020 e BRA5P20. Enquanto a sequência A12 aparece nas combinações BRA1234 ou IME 4A12. Considere a placa de modelo antigo IME 2019. Então, considerando uma placa fixa no modelo antigo, seja P o conjunto das placas do modelo novo que podem ser formadas com alguma sequência de 3 caracteres em comum com a placa IME 2019. Então, uma placa do modelo novo que tenha 3 caracteres em sequência em comum com isso aqui. E aqui ele colocou uns exemplos. Por exemplo, IME 4A12, porque tem aqui IME. E BRA5 é 20, por que BRA5 é 20? Porque tem esse E20, que aparece aqui no IME 20. Tá, então, por exemplo, essas placas aqui pertencem ao conjunto P. Essa placa aqui não pertence ao conjunto P, porque IMP você não tem 3 caracteres em comum, e aqui é um 9, aqui você não tem um 9 nessa ordem. Então, o que ele quer saber? Determine o número de elementos de P. Ou seja, quantas placas você pode formar no sistema novo que tenham sequências em comum com esse IME 2019. Considere alfabeto de 26 letras. Vamos entender isso aqui que ele está querendo? Olha só. Suponha que você tem uma placa fixa aqui, IME 2019. Como é que você poderia formar uma placa nova que tenha 3 caracteres em sequência em comum com esse aqui? Olha, você pode ter alguma coisa começando com IME. IME, você pode ter 3 letras no sistema novo? Sim, você pode ter 3 letras. Tem que ser as 3 primeiras letras. Então, no sistema novo, você poderia formar isso aqui, IME. E é claro que você não conseguiria formar mais nenhum aqui nessa situação, né? Bom, então além desse IME fixo aqui, você tem os outros caracteres, que são um número, uma letra e 2 números. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o tracinho para representar número, vou usar um X para representar uma letra e vou usar aqui 2 tracinhos para representar 2 números. Então, você fixando IME, você teria uma placa no modelo novo, que tem uma letra aqui nessa posição, né? Que tem essa sequência em comum com essa placa aqui. Não vai ser uma sequência qualquer, tem que ser essa sequência. Então aqui, ao lugar de colocar uma sequência de 3 letras, só pode ser essa sequência de 3 letras. É a única sequência de 3 letras que você tem para usar. Agora, você não poderia ter 3 letras aqui e aqui, porque aqui é lugar de número, né? E aqui é uma letra só. Então, sequência de 3 letras só pode ser aqui nessa situação. Agora, você tem ainda aqui a chance de formar uma letra, um número e uma letra? Não, porque aqui as letras estão todas juntas. Você não tem como fazer uma sequência que se encaixa aqui. Número, letra e número. Tá, eu poderia ter 019... ou 201, não, porque você não tem aqui nesse modelo novo 3 números em sequência, você só tem 2 números em sequência, ou então um número sozinho. Tá, então não tem nenhuma outra maneira, na verdade tem aqui um jeito de você formar, desse jeito aqui, ó. Aqui
você pode colocar letra, número e número. E aqui você tem letra, número e número. Você podia pegar E20. Então você faria o seguinte. Você colocaria aqui 3 letras, que podem ser IME ou não. Aqui o espaço para um número. E aqui você colocaria obrigatoriamente essa letra E. E esses números aqui, 2 e 0. Então você poderia formar placas no sistema novo que tenham uma sequência de 3 caracteres em comum com essa placa aqui fixa do modelo antigo. Tem mais algum? Tem mais alguma outra maneira de você encontrar? Sim, você teria essa situação aqui, ó. Você poderia ter ME2 aqui nessas posições. ME2. Quer dizer, você teria uma letra aqui qualquer que não é necessariamente I para formar IME, que você já contou aqui, mas você poderia ter aqui o ME obrigatórios e aqui um 2. Aqui você teria uma outra letra qualquer, poderia até ser o E ou não, e aqui você teria 2 algarismos quaisquer. Então olha aqui, eu estou forçando a ter uma sequência que tem aqui desse jeito. Aqui eu estou forçando a aparecer essa sequência E20 que está aqui nessa placa original, E20. E aqui eu estou forçando a aparecer essa sequência ME2 que tem aqui ME2. Assim. Teria alguma outra maneira de fazer aparecer qualquer dessas sequências no modelo novo? Olha só, a gente pode verificar aqui se está todo mundo. As sequências só podem ser IME, ME2, E20, 201 e 019. São as sequências de 3 caracteres seguidos que você pode usar no modelo novo. Mas olha, IME eu já estou contando aqui. ME2 eu já estou contando aqui ME2. E20 eu já estou contando aqui E20. 201 não pode porque no modelo novo você não tem 3 dígitos seguidos. Só tem 2 no máximo. Então esses aqui, 201 e 019, você não pode formar. Então esses aqui são os únicos modos de você ter 3 caracteres em sequência em comum com essa placa do modelo antigo. Então a gente tem que contar quantos eles são. Olha, eu vou contar a quantidade de placas que tem em cada um desses casos aqui. Agora eu alerto que isso aqui não é a solução final do problema. Isso aqui é o meio do caminho. Se a gente chamar esses 3 conjuntos aqui de A, B e C, qual seria o número de placas no padrão A? Olha aqui, você tem IME fixos. Aqui você tem um algarismo qualquer, aqui uma letra qualquer, um algarismo qualquer e um algarismo qualquer. Então o número de maneiras de você formar isso aqui seriam 10 escolhas para esse algarismo, 26 escolhas para essa letra, 10 escolhas para esse algarismo e 10 escolhas para esse algarismo. Isso aqui resulta em 26.000 combinações. O mesmo princípio aqui no B e no C. Eu vou escolher aqui letras e aqui um algarismo. Então a gente vai ter 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10. Não vou fazer essa conta agora não, tá? Vou deixar indicado aqui 26 ao cubo vezes 10. E esse conjunto C aqui, o número de elementos seria, aqui a gente tem 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10. Isso aqui vai ficar 26 ao quadrado vezes 100. Então a quantidade de placas que você poderia formar no sistema novo para atender o que o problema pede é isso mais isso. Mas isso, calma aí, tá faltando uma coisa. Você aqui
com certeza está contando repetidos. Porque você pode ter determinadas sequências que se enquadram nessa categoria e nessa categoria. Quer ver um exemplo aqui? Olha essa placa aqui. IME. Aqui eu vou botar um número qualquer. Vou botar 9. E20. Olha só, essa placa IME 9E20, ela atende a essa condição aqui, ela pertence ao conjunto A, porque tem IME. Ela tem aqui E20, então ela pertence ao conjunto B. E aqui tem ME9 e, bom, ME9 não vai pertencer ao conjunto C. Mas se fosse ME2, pertenceria, olha só. Se tivesse ME2. Essa placa, essa única placa, IME2E20. Essa é a única placa que pertence simultaneamente a esse conjunto e esse conjunto. E aquela outra que eu escrevi antes, que era aqui com 9, IME9E20. Essa placa aqui, ela tem IME, então pertence ao conjunto A. E tem o E20, então pertence ao conjunto B. Não pertence ao conjunto C. Então, olha só, você tem que levar em conta placas que são simultaneamente desses dois conjuntos, placas que são simultaneamente desses dois conjuntos, placas que são simultâneas desses dois conjuntos e placas que são dos três conjuntos, que só tem uma, na verdade, que é essa aqui, tá? Então, veja bem, isso aqui é um problema de conjuntos. Você vai usar para resolver isso aqui diagrama de Venn com três conjuntos. Olha só, o conjunto A são aquelas placas que tem essa configuração aqui. IME, e aqui você pode escolher esses. O conjunto B são as placas que tem essa configuração. Você pode escolher aqui o X e pode escolher aqui o tracinho. O E20 você não escolhe, é fixo. A mesma coisa que o IME, né? É fixo, você não tem escolha para ele. E essas placas desse conjunto C, você pode escolher o primeiro caractere, aí você tem obrigatoriamente ME2. Depois você pode escolher uma letra qualquer e dois algarismos. E nós já calculamos qual é o número de elementos desses conjuntos A, B e C. Estão aqui, ó. Conjunto A tem isso, conjunto B tem isso, conjunto C tem isso. Vamos anotar aqui. Certo, agora a gente vai ter que calcular qual é o número de elementos dessa interseção aqui, de A com C, dessa interseção aqui, de A com B, e dessa interseção aqui, de B com C. E levar em conta a interseção dos três também. A interseção dos três a gente viu que é essa única placa aqui, né? IME2E20. Porque ela tem a sequência IME, ela tem a sequência ME2 aqui, e tem a sequência E20 aqui. Tem uma única placa que atende às três condições ao mesmo tempo, e isso é a interseção dos três conjuntos. Então aqui nós temos um elemento, que é essa única placa aqui. Agora vamos ver quais são as placas que são desse conjunto e desse conjunto. Tem que ver com calma, hein? Como que seria uma placa? Esquecendo a interseção, porque aqui a gente esquece a interseção de todos. A gente olha só para a interseção desses dois aqui, A e B. Como é que seria uma placa que está nesse padrão e nesse padrão ao mesmo tempo, hein? Aqui, XXX, você não vai ter XXX. Você tem que ter obrigatoriamente IME. Aqui tem um tracinho que você pode escolher o algarismo. E aqui não é X, tem que ser E. E aqui não é tracinho, é 20. Então, a placa que está simultaneamente nos conjuntos A e B, ela tem que ser assim. IME, um tracinho livre e depois E20. Tá, quantas placas existem nessa situação? Você já fixou esses e fixou esses. Você só tem escolha para esse camarada aqui, que é um algarismo. Você tem aqui 9 escolhas. Então, 9 é o número de elementos desse conjunto aqui, a interseção de A e B.
Vamos fazer a mesma coisa agora para o A e C. Um elemento que é de A e C ao mesmo tempo, ele tem que ser assim. Ele tem que começar com IME. Depois do IME, tem que ter um 2 aqui. Depois, X, aqui tem X também. Tracinho, tracinho. Então, X, tracinho, tracinho. O tracinho você pode escolher e o X você pode escolher também. Quantos são? Você tem aqui 26 escolhas para a letra e 10 vezes 10 escolhas para os algarismos. Então você tem 26 vezes 10 vezes 10. Você tem 2.600 placas nessa situação. E isso é a interseção de A e C. E finalmente a interseção de B com C. Eu vou escrever aqui, tá? Ó, B com C, ele tem que estar nesse padrão e nesse padrão ao mesmo tempo. O primeiro caractere pode ser qualquer um, qualquer letra. Depois você tem que ter ME2. ME2, mas depois de você colocar ME2, você já está aqui na quarta letra. Aí aqui tem escolha. Escolha para cá, escolha para cá, escolha para cá, mas você está considerando interseção. Então aqui não tem escolha, é fixo, é 2,0. Então os elementos que estão nessa interseção aqui de B com C, você só tem escolha para esse camarada aqui. Apenas a primeira letra você pode escolher. O resto é fixo. Então quantas escolhas são? É uma letra qualquer? Então 26 escolhas. Então olha aqui os números que interessam pra gente. O número de elementos de A, o número de elementos de B, o número de elementos de C, a interseção dos três. Aqui a gente tem a interseção desses dois, aqui a interseção desses dois, aqui 9, e aqui a interseção desses dois, aqui 26. Pronto, agora a gente calcula o quê? O número de elementos de P. P é tudo isso junto. P é a união desses três conjuntos. E como é que a gente calcula isso? Número de elementos de A, união B, união C, você calcula assim. Isso aqui é o número de elementos de A, soma com o número de elementos de B, soma com o número de elementos de C. Aí você vai subtrair essas interseções, que quando você faz, por exemplo, A com C, você está contando repetido isso aqui. Então, vou subtrair essa interseção, são os elementos de A interseção C, subtraio o A interseção B, e subtraio o B interseção C. O que mais? Você tem que ver a interseção dos três conjuntos. Olha só, quando você faz A, B e C, você já contou isso aqui 3 vezes, certo? Então esse aqui já foi contabilizado 3 vezes. Quando você tira essas interseções, você vai fazer menos ele, menos ele, menos ele. Vai ficar 0. 3 menos 3, 0. Ou seja, você não vai ter isso aqui. Aí você tem que colocar de volta. Então você vai somar o número de elementos de A inter B e inter C. Então essa aqui é a conta que você vai fazer. Elementos de A, 26.000. Elementos de B, 10 vezes 26 ao cubo. Agora eu vou ter que fazer essa conta, hein? 26 ao cubo. (17.576) vezes 10. 175.760. Tá, e esse aqui, 26 ao quadrado vezes 100. O 26 ao quadrado eu já fiz, 676, com mais 2 zeros. Bom, essa soma aqui é a soma dos elementos de A, B e C. Isso aqui vai dar 269.360. Agora eu vou ter que subtrair as interseções 2 a 2, que são esses números aqui. Então a soma dos elementos de A, B e C dá isso aqui. E agora vamos somar. Vamos ter que subtrair as interseções 2 a 2. E é claro que eu errei aqui nessa continha, né? Aqui eu tenho 10 escolhas para esse algarismo e não 9. 10 aqui. Tá, então as interseções 2 a 2, a gente tem 2.600 mais 10
mais 26. Isso aqui dá 2.636. 2.636. Isso aqui é a soma dos três. Isso aqui são as interseções 2 a 2 que eu tenho que subtrair e depois eu tenho que somar 1. Então isso aqui vai ficar e finalmente a gente soma 1, então isso aqui vai ficar 266.725. R$ 266.725.